Será que o Mark vai conseguir concluir o arquivo Cold Harbor? E o que isso significa? E o que vai acontecer depois? Vem ver comigo depois da vinheta. Fala, meus queridos, eu sou o Diogo Alpendre e seja bem-vindo a mais um Viu Comigo. Estamos chegando na metade da segunda temporada. E eu não sei vocês, mas já começa a dar aquele apertinho no coração de pensar que daqui a pouco a segunda temporada vai acabar. E que temporada! Nestes 4 episódios nós já tivemos muitas respostas e ainda muitas novas perguntas. E se você ainda não está inscrito no canal, aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Tanto aqui quanto lá no perfil severance.ruptura no Instagram, nós publicamos diversas análises e teorias do que nós vamos ver nesse universo de ruptura. E olha que estamos acertando bastante coisa, hein? Então cuidado com potenciais spoilers. Pois é isso, esse vídeo vai estar cheio de potenciais spoilers. Então vamos lá. Em novembro de 2022, nós postamos no Instagram uma teoria de que os cartões ideográficos que o Dylan tinha levado da Ótica Design, que parecem movimentos de Krav Maga, na verdade, poderiam representar alguns movimentos de ressuscitação ou de primeiros socorros. E olha que loucura, nessa segunda temporada nós já tivemos uma menção sobre os bonecos de RCP, falado pela Gwendolyn, e também tivemos a menção a bonecos de RCP no livro do Rick, no The You Are. O que pode até indicar que nós estamos no caminho certo, né? O que você acha? Ainda em fevereiro de 2024, ou seja, do ano passado, nós divulgamos em primeira mão a entrada de 2 personagens. A Gretchen, interpretada pela Merit Weaver, que seria, na nossa opinião, a esposa do Dylan, e ainda a Miss Huang, que seria interpretada pela Sarah Bock. E não é que nós acertamos em cheio. Mais recente, em dezembro do ano passado, nós criamos a teoria de que o Mark iria usar o método da imagem residual com o farol do carro para tentar se comunicar com o seu Winnie. E não é que nós estávamos certos de novo. Além disso, durante os 4 primeiros episódios, nós divulgamos diversas teorias do que nós achamos que possa acontecer na série. Baseado, é claro, no que nós vimos no trailer e nos materiais divulgados da série, e no que nós especulamos que possa fazer sentido de acordo com a história que nós já estamos vendo desde o episódio 1 da primeira temporada. E com isso, nós publicamos um vídeo com diversas pistas que talvez indicassem que quem estava no andar de ruptura era a Helena e não a Halle. E olha só, acertamos de novo. E agora, nas 2 últimas semanas, nós divulgamos 2 vídeos. Um vídeo falando sobre a teoria de que talvez nós perdêssemos o Irving, e não é que aconteceu. E ainda falta nós confirmarmos se o Dylan irá mesmo trair a equipe do MDR, como nós divulgamos a semana passada. Mas o vídeo de hoje é sobre outra teoria, e que nós já divulgamos a parte 1. Fazendo o retrospecto, em março do ano passado, nós postamos no Instagram uma teoria de que talvez a Gemma e a Casey, são a mesma pessoa, obviamente, estariam sendo utilizadas de cobaia num projeto de ressuscitação de morte cerebral. E logo após o primeiro episódio, onde nós vimos ali a questão do arquivo Cold Harbor, nós evoluímos essa teoria para o que nós achamos que faça mais sentido dentro do que nós construímos e conseguimos identificar da história até o momento. E trouxemos o que nós achamos que seria a teoria do que é o objetivo da Lumon, em que o projeto Cold Harbor seria a última fase do Mark refinando o cérebro da Gemma, com o objetivo de ressuscitar ela e isso se tornar não só um produto exclusivo da Lumon, através de um chip de ressuscitação, mas também abriria a possibilidade de trazer os antigos CEOs da Lumon e até mesmo o Kirigan de volta à vida, se ele tiver num estado de criogenia, por exemplo, ou algo semelhante. E se você ainda não viu esse vídeo, dá uma olhada aqui no card para que você possa entender um pouquinho o que nós imaginamos que poderia acontecer e de que forma isso poderia acontecer, além de qual é o papel do procedimento de ruptura nesse processo todo. Agora, se você já viu esse vídeo, então continua, porque agora nós vamos para a parte 2 dessa teoria e vamos focar aqui na Gemma nesse processo. Como vimos no final do primeiro episódio, a Gemma está sendo refinada pelo Mark, mas afinal, aonde ela estaria? Nós vimos no final da primeira temporada a Cobell mandar o Miltic levar ela de volta para o andar de testes. E agora, no material promocional que foi divulgado pela Apple, nós conseguimos ver que o Mark vai mesmo concluir o arquivo Cold Harbor. E também vemos em outra cena do material publicitário, uma pessoa correndo por um corredor escuro tentando entrar num elevador. E ao analisarmos quadro a quadro, frame a frame, essa pessoa parece muito a Gemma, não é mesmo? E a nossa conclusão é de que ao concluir o arquivo Cold Harbor, o Mark vai mesmo ressuscitar a Gemma da morte cerebral. Ou seja, vai trazer a consciência da sua esposa de volta à vida. Mas e aí? A Lumon vai deixar ela ficar com o Mark? É claro que não. Ela vai ficar presa dentro do andar de testes e servir como cobaia para que a Lumon possa tentar identificar como esse procedimento foi feito,
para que possa replicar em outras pessoas. E possivelmente até mesmo nos seus CEOs que já faleceram e no próprio Kir. E se ela conseguir replicar isso, ela vai dominar o procedimento de ressuscitação. Agora, como é que a Gemma vai ter alguma chance de fugir ou então de se comunicar com o Mark nesse processo? Já que nem o Mark nem os Innis fazem ideia de onde ela está e de como fazer para que ela fuja de lá. Após a reintegração, provavelmente a Regab vai dar indicações para o Mark de onde a Gemma está, que seria no andar de testes. Mas nós vimos já pelo episódio 4 que a reintegração é um processo gradual e nós não fazemos ideia de quando o INI dele vai saber de tudo isso de verdade. Além disso, essa cena divulgada no material promocional dá indícios de que algo pode dar errado no processo de reintegração do Mark. E ele ter que fazer o procedimento de novo ou até mesmo uma manutenção do procedimento que já foi feito. Já que nós vemos nessa cena que ele está com uma camiseta preta, enquanto lá no episódio 3, quando ele fez a reintegração, ele estava de blusa vermelha. E talvez esse problema ou essa manutenção tenha sido ocasionada pelo fato deles terem tido uma ativação diferente no episódio 4 que levou eles para esse retiro fora da Lumon. E aí aqui o Irving tem um papel fundamental nessa história. Porque após descobrir com a Felícia onde era aquele corredor que leva para o andar de testes, o Irving deixou uma pista para os Innis, com o desenho para o acesso para esse elevador e com instruções escritas atrás de como chegar até ele. E escondeu na sala de descanso, atrás do pôster que tem escrito Hang in There, ou seja, o aguente firme. E foi por isso que ele gritou isso pro Dylan lá na cena da cachoeira do episódio 4. E nós veremos nessa sequência que após a festa da melancia de despedida do INI do Irving, em breve a Hayley deve encontrar essa pista, como nós vemos no material promocional. Com isso, eles saberão como chegar até o acesso para o elevador para o andar de testes, mas ainda não terão nem a chave para o acesso, ou seja, o crachá, e nem como se comunicarem com a Gemma para tramarem um plano de fuga. E aí entram dois fatores-chave. O primeiro é a troca de mensagens. Nós sabemos, e já foi demonstrado na série, que os detectores de código impedem a comunicação entre os Innis e os Outs. E provavelmente o elevador para o andar de testes também tem esse mesmo mecanismo. E aí, como nós já falamos tudo nas séries e nos materiais complementares, tem um motivo de existir, tem um objetivo. E nós vimos em Lexington Letter que a Innie Peggy K conseguiu se comunicar com a sua Out usando uma linguagem própria, inventada pela sua externa quando ela era uma criança. Essa linguagem, chamada Puglish, era baseada em símbolos e desenhos que representavam letras, quase como uma espécie de criptograma. E a série nos dá essa informação. E isto dá brecha no funcionamento dos detectores de código. E assim como a série nos deu também, e aparentemente sem motivo nenhum até agora, de que a Gemma era professora de literatura russa e que provavelmente, então, conhece o idioma russo, que adivinha só, possui uma escrita muito semelhante a símbolos, que também é quase um criptograma. E aí eu pergunto, será que os detectores de código são capazes de identificar o idioma russo? Isso nos dá indício de que talvez a comunicação entre eles aconteça em russo, através de mensagens em russo, tanto da Gemma com o INI do Mark, quanto do INI do Mark com o seu externo. E assim eles teriam resolvido a necessidade de comunicação com a Gemma lá no andar de testes. Mas ainda nós temos o problema de como é que eles vão conseguir acessar o andar de testes. E aí entra o ponto 2. Nós vimos no final da primeira temporada que o Miltic tinha acesso para esse elevador que leva para o andar de testes. E, portanto, deve ser necessário ter o crachá preto para conseguir entrar e sair do elevador. E aqui entra outra pessoa-chave no processo, a Miss Huang. Nós vimos anteriormente que o Miltic não confia inteiramente na Miss Huang e já deu diversos indícios disso no tratamento com ela. E nós também vimos que a Miss Huang espionou o Miltic e o Dylan conversando, quando deixou a porta aberta lá naquele episódio 1. Isso pode significar que ela seja uma agente dupla, e talvez aqui ser até a informante da Regab, já que sabemos que a Regab tem informantes na Lumon, pois ela soube que a OTC tinha acontecido e que os nossos Innis conseguiram sair do andar de ruptura, mesmo com a Natalie e com a Helena abafando o caso. A Natalie com a comunicação social e a Helena com os benfeitores e acionistas da empresa. Neste caso, a Miss Huang pode estar dando informações sobre o que acontece no andar de ruptura. E talvez não só ela,
Mas aqui na nossa teoria, a Miss Huang daria o acesso aos Zines para chegarem ao andar de testes. Talvez trocando as mensagens com a Gemma, ou talvez seria até mesmo o crachá dela usado para que a Gemma possa tentar fugir, como nós vemos nessa cena do material de divulgação. E se nós estivermos certos, isso irá acontecer ainda na segunda temporada. Já pensou? Que loucura! Ainda temos tanta coisa para ver. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa teoria. Faz sentido? Nós estamos enlouquecidos por aqui. Que venham mais episódios e a confirmação da terceira temporada. E não se esqueça, se você não tinha visto nada disso, agora você viu comigo.